Olá, muito boa noite. Vamos direto a Milwaukee, onde o ex-presidente Donald Trump, agora confirmado candidato republicano à reeleição, vai participar agora da convenção republicana. Uma aparição de surpresa, afinal, ele só estava previsto para participar deste evento somente na quinta-feira. A gente acompanha um pouco essa participação com a programação da CNN Internacional e a tradução de Denise Bobadilha. Vamos acompanhar um pouco. Please welcome Mark Waltz from Cedar Springs, Michigan. Agora Mark Waltz de Michigan. Donald Trump greeting a crowd and they're chanting fight, fight, which is what he said right after the attempted. Agora Donald Trump acompanha a multidão, olhando para a multidão, 2 dias depois da tentativa de assassinato. A multidão o recebe com alegria depois dos eventos horrorosos do final de semana. Nós amamos Trump, eles estão dizendo, nós amamos Trump. Winston Churchill diz que nada na vida que não possa ser desacreditado com um fato. Então, acho que horas atrás, 2 dias atrás, esse homem quase foi assassinado por um tiro que passou em sua orelha, quer dizer, por uma fração de por centímetros, por centímetro ele sobreviveu. E você pode ver agora a alegria dessa multidão que o recebe. Eu acho que eu vejo pelo menos esse tipo de convenção desde minha infância, desde 1964. Eu acho que é o momento mais cheio de energia que eu já vi. Há milhares de pessoas aqui que amam Donald Trump e eles quase o perderam. Essa pessoa que é tão presente, tão importante na vida dessas pessoas. Eu acho que não se espera nenhuma retórica no momento sobre os democratas, e sim sobre a divina providência, sobre o milagre. Eu acho que muitas dessas pessoas veem como que Trump está aqui hoje pela graça de Deus, como um milagre mesmo. Eu acho que essas pessoas que o seguem, elas veem esse... Eu já estive em várias desses comícios e eles se sentem assim, como... Não parece uma coisa oficial de partido. É uma reflexão da distância de que Trump atingiu, inclusive dentro do partido e com seus apoiadores. No sábado, hoje, esse público parece diferente. Por causa do que aconteceu no sábado, nós podemos sentir isso na plateia. Não podemos subestimar o entusiasmo das pessoas. Estou ouvindo aqui de algumas pessoas que elas nem se importavam tanto com o Trump, mas agora elas têm esse senso de alívio, de agradecimento a ele. Há muitas pessoas aqui que talvez quisessem um outro candidato, mas acho que ele reuniu essas pessoas. E era um lugar onde antes apenas estavam aqueles apoiadores mais fervorosos, e hoje ele reuniu essas pessoas.
Trump sentado nesse camarote com a família, com o seu candidato a vice, J.D. Vance, ele não parece a pessoa que nós vemos nos comícios, né? Ele está ali sentado, ele está ali observando os outros, não é uma posição que estamos acostumados a testemunhar. Ele parece mais calmo, ele não me parece aquela cara sempre agitada dele. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que ele disse que está reescrevendo o seu discurso para quinta-feira. Eu acho que ele está grato por estar vindo. Ele deu uma entrevista dizendo isso, sim. Ele falou para a repórter que ele ficou tão abismado pelo incidente. A repórter disse, eu queria ter certeza que você está bem, quer dizer, eu acho que alguém não pode levar um tiro na cabeça, como praticamente ele, né, foi na orelha ali, ele levou e não ficar mudado pelo que aconteceu. Olha, agora estamos vendo aqui nesse camarote de VIPs o ex-presidente, agora candidato, com seu candidato a vice. Há uma agitação ao redor, enquanto ele parece mais tranquilo. É algo bastante notável. Depois de tantos anos cobrindo convenções, eu nunca vi assim um momento assim, após uma tragédia, aconteceu tão em seguida de uma tragédia, com essa recepção. Sim, ele é sempre recebido com muito apoio, com muita empolgação, especialmente numa convenção, mas depois do que aconteceu no sábado, é difícil até de descrever. Ele passou por um evento traumático, ele quase morreu, uma pessoa foi assassinada, e aquela pessoa, o único crime dela foi, ela só estava lá, quer dizer, e foi assassinada, e outras duas pessoas estão em situação crítica no hospital. Ele passou por algo imenso. E eu acho que isso, no nível emocional, muda uma pessoa, né? E agora é para ver como isso muda também como candidato, e isso ainda veremos. Acho que as pessoas sentem que o Donald Trump levou um tiro no lugar delas. Então, ele estava ali pelo povo e tomou um tiro. É isso que as pessoas parecem sentir. A Kaitlan Collins está lá, perto, ao lado do governador de Dakota do Norte, que está acompanhando, o governador Doug Burgum está acompanhando como é para o senhor presidente Trump andando aqui com essa atadura na orelha tão diferente desde sábado à noite. Eu acho que, como muitos americanos, eu acho que isso mostra a força, a perseverança dele. É incrível, depois de vê-lo ali no palco na Pensilvânia, no comício na Pensilvânia, e aqui, 2 dias depois, e é também um momento de gratidão, né? A providência divina, porque foi por 1 milímetro nós teríamos um país, num momento caótico, um país velando um ex-presidente. Foi por 1 milímetro que isso não aconteceu. Então, e ele está aqui não só unindo o partido, como a linguagem que ele usou também no sábado tratou de unir o país. E acho que as pessoas precisam enxergar isso. Quando as pessoas forem votar, elas precisam pensar nessa experiência, porque isso pode mudar as pessoas. Olha, eu ouvi
várias vezes no palco. Eu acho que ele parece ter uma compreensão e uma gratidão por estar vivo depois do que aconteceu no sábado. Bom, e sentado ali naquele camarote, depois do que aconteceu, ele está sentado ali perto do senador J.D. Vance. O senhor também era um dos finalistas para ser o vice-presidente, governador. Como é para o senhor não ter sido escolhido? Bom, eu recebi um telefonema, ele falou comigo, tivemos uma boa conversa e ele falou, ele sempre foi muito positivo e tudo mais. E acho que como governador, eu não estava assim tentando ser vice-presidente. Eu acho que eu tenho muito trabalho como governador de Dakota do Norte. E eu acho que é importante pensar num estado como o meu, que é importante para a produção agrícola, que é importante para a produção. Então, eu acho que ele está melhorando não só os republicanos, os independentes, mas também está melhorando a vida ele vai melhorar a vida de várias pessoas. O senhor me disse que o senhor não estaria aberto para aceitar nenhum cargo no gabinete de um futuro presidente Trump, se ele vencer. Eu acho que essa corrida eleitoral ela vai ser bastante apertada. Eu acho que haverá muito trabalho a ser feito daqui até a eleição e acho que é o foco agora trabalhar pelo governo de Dakota do Norte e garantir que Donald Trump volte à Casa Branca. Ainda não está claro o que pode acontecer nessas eleições, quer dizer, que o conselho o senhor daria, o senhor e o senador Vance tiveram reações muito diferentes. O senhor falou mais sobre união e tudo mais, e enquanto o senador Vance culpou o presidente Biden nas primeiras horas após o atentado. Que caminho o senhor acha que o ex-presidente Trump deve seguir? Olha, eu acho que ele mesmo falou de união, falou de paz, de fazer a América grande novamente. Eu acho que essa é a mensagem que devemos olhar à frente. J.D. Vance é um cara de cidade pequena. Eu também sou um cara de cidade pequena, então... E eu acho que essas eleições vão ser determinadas por essa parede democrata no leste do país que nós devemos romper. Então, eu acho que eles devem tentar vencer ali para ter uma vitória muito forte. Muito obrigado, governador Burgum, por falar conosco. Eu imagino que tenha sido um dia caótico e muito ocupado. Ouvimos aqui o governador pela primeira vez desde a escolha do candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano. É incrível acompanhar o ex-presidente, porque ele me parece emocionado, ele parece até humilde, ele está com um olhar de gratidão pelos republicanos que estão ali. É difícil imaginar estar no lugar dele, porque ele falou, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. Ele disse isso hoje. Então, para quem passa por isso, parece que cada dia é um presente. Eu acho que essa expressão, até a linguagem corporal dele, mostram um Trump diferente hoje daquele que estamos acostumados a acompanhar. And that's when it hit me. These are my people. This is where I belong. E foi então que eu percebi, essas são as minhas pessoas, eu pertenço a esse lugar. So I let go of my fear of judgment, of being misunderstood, of getting attacked by the left, and I Então eu deixei que esse medo, meu julgamento, não fizessem com que eu enxergasse. E aí eu coloquei então a minha cabeça no lugar e consegui enxergar isso. I never felt more free and more love for my country than I do now. Nunca me senti mais livre e amada pelo meu país do que eu me sinto agora. Quero agradecer o meu pai, que está aqui na plateia, por abrir meus olhos. Ele serviu durante 20 anos nas forças militares. Muito obrigada por seus serviços, pai. Te amo, pai.
Te amo tanto. Muito When I obrigada. met the president and Melania for the first time, he was kind Quando and eu generous encontrei and o presidente funny as Melania pela primeira vez, ele foi gentil, generoso e muito divertido, muito mesmo. A primeira-dama foi muito gentil, graciosa e com o sorriso mais lindo que você pode imaginar. Se você acha que o país está em perigo, como eu, quando você vai comprar comida, quando você fica nervoso pelo preço, quando você vai encher o tanque, você fica fulo da vida. E quando você vai acompanhar as notícias, você está exausto, porque a inflação está fora de controle. E você sabe que não era assim quando o Trump era presidente. A minha mensagem vem de humildade. Porque eu estava naquele lugar das pessoas que odiavam Trump. E aí a gente percebe a verdade. As famílias americanas estavam muito melhores quando Trump era presidente. A gente estava mais seguro, mais rico, mais forte. Votar no Donald Trump é trazer dinheiro de volta para o nosso bolso e colocar comida no prato das crianças. Ou como Trump diria, é um voto para fazer os Estados Unidos grandes novamente. Muito obrigada. Please welcome Latino-American Linda Fornos. Agora, a latino-americana Linda Fornos. Então, nós teremos alguns discursos a mais, provavelmente até por mais 40 minutos. Essa sequência, todo esse momento, ele é o produtor de tudo isso, né? Ele entrou nesse momento, então nós ouvimos de americanos falando, mas entrou essa influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, que é também uma rapper. Então agora ele está sendo usado, a imagem dele está sendo usada em todo lugar, no TikTok, milhões de eleitores jovens que talvez ainda não tenham decidido em quem votar. Então é um movimento muito inteligente de comunicação. Eu não tenho ideia de quem ela era. Eu fui buscar quem era essa influenciadora. E aí aí é que tá, mesmo sem a gente saber, eles colocam uma pessoa no palco que atinge um grupo de americanos que não são necessariamente engajados na política. Essas vozes têm os conservadores, mas tem essas outras pessoas, e é isso que pode mudar a composição do eleitorado, esse tipo de ação. Eu acho que esse discurso foi o mais perigoso para os democratas, porque era uma jovem não branca. Ela falou como uma jovem, ela falou bem. E ela é muito famosa, bem famosa especialmente entre os jovens. Então, foi um discurso que foi bastante danoso para os democratas. Há pessoas que falam para a Câmara, pessoas que falam para o público. Ela consegue falar com as pessoas. Então, ela é um jeito de se comunicar que consegue ultrapassar a câmera e consegue falar com as pessoas. Ela sabe usar a câmera, ela sabe falar. Então, eles tiveram algo forte ali.
As pessoas, muitas vezes, elas têm de gritar para chamar a atenção, né? Mas o importante não é falar com as pessoas que estão lá, e sim para as 30 milhões de pessoas que estão assistindo em casa, ou nos seus celulares, nos seus computadores. Ela é alguém que vive da comunicação, ela entende como se comunicar com a câmera, é isso que ela faz, por isso que ela tem milhões de seguidores no Instagram. Eu acho que não é só uma questão de você se comunicar com as pessoas assistindo. Alguns eles vão usar essas imagens em vídeos menores, em vídeos do TikTok, vão fazer alguns destaques, e se tiver uma boa operação digital, é algo que vai atingir ainda mais pessoas. Olha, olhar para o Trump andando naquele corredor. Ele tem 81 anos, ele parece bem, ele veio andando, mas eles coreografaram esses movimentos dele. Isso foi muito bem feito, foi muito bem feito. E acho que olhar para o curativo é algo, eu acho que sim, foi uma cena muito bem feita. E olhar para ele ali também é algo que traz um impacto. Todo mundo, mesmo que você não acompanhe o noticiário, você fala, olha só, ele não foi assassinado, ele está ali. Acho que é um momento poderoso. A pergunta é, qual versão dele nós veremos ao longo dessa semana? As pessoas, por exemplo, nós vimos a Marjorie Taylor Greene, outras pessoas que foram mais inflamadas e tudo mais, como ele costumava ser. Qual será a versão que ele terá agora? O Don Jr. ali, que está ali, eu acho que ele é o cara que quer seguir o pai. E ele demonstrar essa emoção foi algo forte. Agora, vamos ouvir, então, o discurso de Sean O'Brien. Olá, delegados, convidados. Eu faço parte da Irmandade dos Teamsters. Sou presidente dessa Irmandade. Eu quero aqui falar um oi para o pessoal aqui do grande estado de Massachusetts que está aqui presente. E quero agradecer os Teamsters e todos os membros do sindicato que estão aqui de Milwaukee, que estão aqui para ajudar a montar essa convenção. Também quero agradecer o presidente Donald Trump por abrir as portas da convenção do Partido Republicano e permitir que eu falasse hoje para vocês. Eu viajei por todo esse país, encontrei com membros do sindicato toda semana. E sabe o que eu vejo? Que o trabalhador pensa que acha que está tudo já pronto e que eles acham que as empresas, as corporações tomarão tudo. As famílias veem isso. O povo americano não é burro, eles sabem que o sistema está quebrado. Nós sabemos como as coisas funcionam. O trabalhador não tem condições de vencer essa luta. E eu estou aqui hoje porque eu me recuso a fazer coisas que meu antecessor fazia. Hoje, o sindicato Teamsters está aqui para dizer que nós não estamos aqui para nos dobrar por causa de um partido. Nós vamos criar uma agenda de trabalho com a coalizão bipartidária para conseguir algo para os trabalhadores americanos. E eu não me importo de ser criticado. É uma honra estar aqui como o primeiro presidente desse sindicato dos Teamsters a estar falando
numa convenção do Partido Republicano. Several months ago, I asked the RNC and the DNC for the opportunity. Meses atrás, eu pedi à convenção do Partido Republicano e ao Partido Democrata a oportunidade para falar. Para ser honesto, quando o presidente Trump me convidou para falar nessa convenção, houve uma certa agitação política na esquerda e à direita. Difícil de acreditar. Grupos anti-sindicato exigiram que o presidente recusasse o convite. Me chamaram de traidor. E isso é precisamente porque é tão importante que eu esteja aqui hoje. Pensem nisso. O Teamsters, o sindicato, está fazendo algo correto. E os extremistas dos dois partidos não deveriam estar neste palco. O presidente Trump é a espinha dorsal, teve a força, teve a coragem de abrir as portas para esse momento inédito. Nenhum outro indicado, uma corrida, convidou o nosso sindicato para essa arena. Vocês podem ter qualquer opinião, mas uma coisa é verdade: o presidente Trump é o candidato que não tem medo de lidar com o novo, de lidar com vozes críticas. E acho que todos podemos concordar, as pessoas gostem ou não dele. E depois do que aconteceu com ele no sábado, e ele está se provando de ser um cara muito do forte. Agora, o que eu quero como presidente do sindicato, 2 anos atrás nós começamos a tratar e a falar com as pessoas, e nós começamos a falar com candidatos. Há décadas nós conversamos com candidatos, incluindo Nixon, George W. Bush, outros candidatos do Partido Republicano e presidentes também. E alguns do partido faziam oposição a sindicatos de trabalhadores, e isso deve mudar. E eu quero ter certeza de que, ao final das contas, o Teamster, nós tenhamos nenhuma sigla partidária depois do nosso nome. Nós queremos ajudar os trabalhadores americanos. Como um negociador, eu sei que nenhuma janela ou porta deve estar permanentemente fechada. Na minha presidência, o sindicato falou com 8 senadores que nos ajudaram a melhores pagamentos. Josh Hawley foi um deles. Nós começamos a conversar. O senador Hawley mudou sua posição no direito nacional de trabalho. Então, nós começamos a trabalhar juntos. Começamos a ir a manifestações em St. Louis e em outros lugares no Missouri. Eu quero reconhecer o senador por seu trabalho, seu questionamento direto, contínuo, em nome dessa causa. Ele demonstrou que ele não quer aceitar que os trabalhadores sofram com as consequências das injustiças. E eu falei para ele que não é preciso conversar e não apenas dar murros na mesa.
and consider points of Nós temos um grupo já junto com o Partido Republicano mostrando os pontos que podem ajudar os trabalhadores e ver como as pessoas que têm mais dinheiro, os donos do poder, podem trabalhar a nosso favor também. J.D. Vance, Jordan Marshall, outros senadores e os deputados are among elected officials como Mike Lawler, Brian Fitzpatrick, estão entre aqueles que realmente se importam com os trabalhadores. E esse grupo está aumentando, in America today. está tratando daqueles que, de responsabilizar aqueles que monopolizaram o sistema. Há muitas pessoas dos dois lados que precisam reconsiderar sua resistência aos sindicatos. Consider United Possible. Precisam reconsiderar esse pensamento de que os sindicatos destroem as empresas And it's been unionized for e destroem os empregos. Não é assim. more than 350 Nós temos empresas make it run. sindicalizadas. Good middle class wages, quality health care, Nós trabalhamos para os salários da classe média, pela saúde e pelos pagamentos seguros. UPS is the most efficient. Nós trabalhamos para que os dois lados estejam sempre bem assegurados em seus direitos. But let's not forget that UPS doesn't provide these great wages and benefits. Mas não vamos nos esquecer que a UPS UPS does it because it keeps não its fala all desse mesmo 350,000 of them. tipo de benefício sem a nossa ajuda. Elas não fariam isso sem a ajuda do nosso sindicato. Working people join together to form unions. But for a century, Quando nós falamos have waged a war das corporações, corporate unions of their own. nós pensamos que por um século as corporações também lutaram contra os trabalhadores, tendo sindicatos das corporações, as empresas, os sindicatos corporativos. E é com eles, sobretudo quando se trata de trabalhadores de empresas multinacionais, os trabalhadores têm nenhum poder. E é só unindo esses esforços que nós podemos melhorar as empresas. Empresas como a Amazon, uma das maiores corporações do mundo, elas têm 2 trilhões de dólares, a 14ª maior economia do mundo. E a Amazon, ela não fez nenhuma promessa em se ajudar o trabalho, os esforços dos sindicatos. Ela pensa só em seu próprio bolso. A fidelidade deles está apenas no preço das ações e no balanço da empresa, ao custo do trabalhador americano. No meu escritório em Washington, eu vejo o Capitólio da minha janela. Eu vejo muito bem as pessoas bem intencionadas chegando ali e sendo destruídas por um sistema que é imperdoável. E para muitas delas o objetivo é apenas sobreviver. E elas não conseguem ultrapassar todos esses obstáculos, passando de emprego para emprego. E eu acho que podemos concordar que Washington é um lugar traiçoeiro, porque a legislação acaba não atingindo todos os americanos. Isso é muita conversa. E a nossa política é muito cara e ela acaba trazendo um custo para todo o país. Os trabalhadores sabem que o nosso sistema está quebrado. As elites não trabalham pelos trabalhadores. Há uma política de castas que faz com que evite que os representantes sejam responsabilizados. Os trabalhadores têm sido vistos como inimigos do sistema há muito tempo e foi preciso uma pandemia para sentirmos a força de todos nós. Mas desde a pandemia, quando foi a última vez que vocês ouviram nos jornais, a grande imprensa, falando que os trabalhadores são essenciais? Não. Homens e mulheres que levam produtos e serviços, que entregam produtos, que cuidam de pacientes, que colhem o lixo,
que mantém as comunidades seguras, as pessoas pensam que eles estão ali de graça. Enquanto isso, as ações subiram, o preço das casas também, a inflação também. Mas enquanto isso, os americanos estão derretendo diante da inflação, no preço da gasolina, no preço da cesta básica, da saúde. Isso precisa mudar. Never forget, American workers own this nation. Nunca se esqueçam, os trabalhadores americanos são os donos We are desse not país. renters. We are not tenants. But Nós não the corporate somos elite treat us like locatários, squatters, and that is a crime. mas a elite nos trata como pessoas que invadiram o lugar e como se isso fosse um crime. Nós temos de arrumar This will isso. shock you. This will shock you. To paraphrase, Isso pode ser um pouco chocante, mas it's time for both sides of Congress. eu vou parafrasear, vou citar o senador William. É a hora dos dois lados do Congresso de tirar o traseiro da cadeira. Policies that put American workers first. Precisamos políticas de comércio que coloquem os Estados Unidos na frente. Pode ser fácil para as empresas para se manter, deveria ser fácil para as empresas se manterem nos Estados Unidos. Precisamos de proteções legais que tornem mais seguro para os trabalhadores trabalharem com contrato. Nós precisamos fazer com que as comunidades tenham mais força e evitar que os grandes urubus das companhias não se alimentem dos restos dos trabalhadores, enquanto esses buscam por migalhas. Os Estados Unidos muitas vezes lutam por um sindicato em alguns setores, mas é preciso também que haja uma proteção para que esses sindicatos possam emergir. Há um terrorismo econômico e um indivíduo não pode sofrer isso. Um empregado demitido não pode sofrer atrasos por causa da ambição de seus empregadores. Não há consequências para a empresa, é sempre para o trabalhador. Nós precisamos de riqueza, reforma para as empresas e para que empresas grandes como a Amazon, Uber, Walmart se responsabilizem pelos seus trabalhadores. Elas não têm seguro de saúde, não têm benefícios para aposentadoria, não pagam saída médica. E quem paga a conta é o contribuinte individual. São eles que mantêm e não as corporações que são as grandes responsáveis. O que pode ser mais importante que os trabalhadores? O que pode ser mais importante que a segurança do nosso país do que o investimento a longo prazo no trabalhador americano? Em 2021, nós lutamos por causas que nos são caras, especialmente. E eu falarei sempre pelo trabalhador americano, pelos trabalhadores, pelos sindicalizados e também os não sindicalizados. Eu acho que cada um de vocês, especialmente os meus amigos do lado democrata, que devem abraçar essa colaboração para trazer uma mudança significativa, verdadeira, para que a gente faça essa grande nação uma nação mais forte, ainda a mais forte, a mais importante em todo o mundo. Eu amo este país. O sindicato ama este país, o sindicato Teamster ama este país. Nossos quase 2 milhões de membros também estão aqui nas estradas, nas ruas, nos ares, nas águas. E ao final do dia, ao final das contas,
single regret. I still Eu carry não, my commercial eu não driver's pararei de license. I still have trazer my place isso. on the union seniority list. Eu ainda tenho a minha carteira de motorista, eu tenho minha carteira de sindicalizado e eu estarei ali dirigindo em Boston, levando os produtos, porque eu tenho a proteção de um sindicato e de um contrato sindicalizado que me permite falar livremente. Thank you very much. E me permite falar, vamos lutar como nunca. Deus abençoe esta nação. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, please welcome back RNC Chairman Michael Senhoras e senhores, That was interesting. I got agora vamos ver Michael, que é o presidente do Comitê do Partido Republicano. the Democratic. Foi um discurso bastante interessante, dizendo que ele se ofereceu para falar nas duas convenções The delegates to embrace a more worker-friendly e falando que pediu para que falasse e tudo mais. President Trump opposed an increase in the minimum wage, put a bunch of corporate lawyers O presidente se opõe a um salário mínimo, foram pontos ali que ele tocou, talvez não diretamente, mas que ele falou muito. Foi bastante interessante. Uma coisa para esclarecer, se alguém não pegou a referência, ele falou do senador Mark Winlow de Oklahoma, porque foi interessante falar dele, porque ele teve uma discussão muito séria em novembro passado no Comitê de Trabalho, enfim, mas foi um momento bastante polêmico. Porque ele é muito pró-trabalhador, então ele não é uma pessoa tão bem vista em boa parte do Partido Republicano. Foi um discurso interessante. Eu não sei o quanto trouxe de políticas que têm a ver com o Partido Republicano. O Donald Trump está desesperado para conseguir o apoio deste sindicato, do Teamsters. Ele foi um discurso bastante polêmico, porque há décadas que o sindicato sempre apoiou um democrata. Ele recebeu ali ele recebeu uma crítica muito forte de membros do sindicato quando ele encontrou com o ex-presidente em Mar-a-Lago, mas ele estava aqui para trazer os seus pedidos e também acabou dando um certo puxão de orelha nos democratas também, mostrando puxão de orelha nos democratas, no Biden, mostrando que o seu apoio que seu apoio era algo que ele não podia contar por nada. Eu acho que foi um discurso que atacou muito as corporações nos Estados Unidos, foi muito pró-sindicato. Eu acho que numa linguagem que o John King aqui deve gostar, porque foi bastante inflamada e tudo mais. Eu não sei como as pessoas entenderam, eu acho que foi confuso. Earlier today there was a long conversation about Joe Biden, but this is the case for Joe Biden. Eu acho que tivemos uma conversa grande hoje, né? Eu acho que numa eleição muito apertada é significativo, porque Joe Biden, ele foi escolhido por Barack Obama porque ele falava com esse tipo de pessoas. Ele desempenhou melhor do que Hillary Clinton, porque ele consegue falar com trabalhadores, com americanos brancos, com sindicalizados. Ele esteve já em greves, em manifestações. Então, eu acho que é algo que é por isso que os assessores de Biden estão dizendo que esse apelo de Biden é por isso que ele tem esse apelo e isso preocupa bastante. Bom, se for verdade que ele disse que falaria nas duas convenções, ele vai também falar na convenção dos democratas. Esse mesmo sindicato apoiou o Biden na eleição passada, mas eles nunca falaram numa convenção, né? Foi a primeira vez. O Phil Mattingly está lá no meio da convenção, vamos ouvi-lo um pouquinho.
Só para ouvir um pouquinho as dinâmicas desse discurso, assistindo o ex-presidente ali no camarote, ele não sentou, ele ficou em pé durante todo o discurso. E enquanto ele disse que era o primeiro presidente do sindicato Teamster a falar numa convenção, e ele ficou em pé o tempo todo. E ele falou para Tucker Carlson, que está ao lado dele, ele falou: nossa, isso é algo grande. Nós não sabemos como o restante do partido ouviu, especialmente esse ataque às corporações, que são grandes doadores, afinal. Mas foi um discurso que foi um momento para que eles tirem vantagem em seguida, para trabalhar com a credibilidade junto com os sindicatos e com os trabalhadores. Mas acho que também foi uma questão de realinhamento da política do Partido Republicano. Uma política que talvez não esteja alinhado com o J.D. Vance, por exemplo, que é uma pessoa corporativa. Eu acho que pode ter mais a ver com o presidente da Câmara, Mike Johnson, que tem esse lado mais tradicional, repâmico, essa ideologia mais tradicional. Então, todos observaram esse discurso. Então, observaram esse tipo de discurso mais inflamado e quem eles representam para o partido agora e para o partido no futuro, e foi fascinante observar daqui. E o que eu achei muito interessante, John King, é que há esse certo populismo no Partido Republicano que não é predominante de forma alguma, mas J.D. Vance, Michael Rubio, Josh Hawley, eles têm esse contato, essa maneira de falar com os trabalhadores americanos. Então, quando nós ouvimos o presidente do sindicato falando agora, é interessante ver dentro do próprio Partido Republicano como esse discurso é enxergado, é ouvido. Então, as pessoas estão ouvindo, como o Phil disse agora, as pessoas estão ouvindo, não significa que elas vão adotar, mas elas tiveram de ouvir isso. Há um debate fascinante no sindicato sobre isso, porque Donald Trump, ele quer buscar esse apoio dos sindicatos também. O Joe Biden é muito mais próximo deles. Eu estive no Michigan, por exemplo, com trabalhadores, e eles apoiaram Joe Biden, mas eles acham que talvez tenham entre eles há pelo menos 40% ou mais que votam para Trump. E, sim, eles são trabalhadores organizados que lutam pelo salário, mas também se preocupam com armas e também com outros temas. Então, é algo que acaba sendo dividido. Aqui houve uma grande discussão para que ele viesse discursar hoje, o sindicalista, porque grupos que falavam, não, como você falará lá na frente de Donald Trump, como você não pode fazer isso. E ele decidiu vir. O sindicato pode não ter apoiado e podem inclusive trazer consequências para ele, mas ele queria falar aqui. Não foi só Trump e J.D. Vance que aprovaram que ele viesse. Eu acho que a gente sabe que Biden é o cara mais pró-sindicato, mais pró-políticas de trabalhadores, mas é também assim uma maneira do Partido Republicano falar, estamos recebendo. Em 2016 e em 2020, Trump recebeu cerca de 40% dos votos dos trabalhadores. E a pergunta é, será que isso é suficiente? Será que não está no lugar certo? E será que ele está onde importa? Então, nem todo sindicato é igual, e muitos dos sindicatos, eles são diversos, e essa divisão racial também é parte do que está aparecendo aqui, em quem apoia Biden, quem apoia Trump, e como isso está acontecendo no país. Bom, agora a música da banda Journey está tocando agora. E agora é o final aqui, então, da convenção.
Donald Trump agora saúda o público e as pessoas gritam eu te amo para o Trump. É muito diferente, né, do que aconteceu de sábado para cá. Eu falei com o Eric Trump, com o filho do ex-presidente, e ele falou dessa emoção, desse momento diferente. As pessoas cantaram USA, USA, mas elas fizeram uma declaração de amor também. E também agora virou também esse novo fight, 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 lutem, 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 que foi o que ele falou logo depois do tiro, também virou um grito de guerra entre os apoiadores. Agora, então, o ex-presidente sai da convenção. Ao final dessa primeira noite da convenção do Partido Republicano. Ok, acho que vamos. Parece que a gente está aqui há 10 horas, parece, falando a respeito. Como que você resume o que aconteceu aqui? Eu acho que ele é um showman, nós falamos disso. Eu esperava uma coisa mais Las Vegas, quando ele entrasse, mais com pompa e circunstância. E parece que ele teve uma entrada mais humilde, né? Eu acho que eu acho que isso pode ajudar as coalizões do Partido Republicano. No último meio século, nós vimos o fim dessa coalizão do que era chamado da FDR, da coalizão da FDR. J.D. Vance, o candidato a vice-presidente, ele é um cara que não tem esse jeito de quem vai unir, de quem vai trazer o partido junto. Eu acho que o sindicato tratou isso, o sindicalista tratou isso em seu discurso. E eu acho que um dos chefes da delegação aqui em Wisconsin, onde estamos, o Scott Walker, que da última vez ele brigou com os sindicatos no estado. Então é uma cisão aqui que é curiosa de acompanhar agora, porque a gente é como se alguém pedia para que os trabalhadores da Tesla se sindicalizassem depois do que soubemos hoje do apoio do Elon Musk. Quer dizer, eu acho que é essa questão de refazer a imagem do partido foi algo que para mim foi muito forte hoje. Então, Paul Ryan não está lá, outros republicanos históricos não estão lá. É um partido mais nacionalista, mais populista. E aqui parece que o Donald Trump está olhando além disso, está tentando um pouquinho olhar para o seu legado. Então, talvez esteja até pensando em seus filhos um dia tentando se eleger também e ter esse legado. Então, e acho que faltou aqui um pouco de discurso para as mulheres de classe média, quer dizer, a gente teve a senadora Kate Britt falando um pouco sobre custo de vida. Elas foram, mas não ouvimos nada sobre mulheres, sobre escolha, e eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que é importante de tratar na coalizão republicana. Eu acho que não teve muito tempo para falar para as mulheres de classe média que foram decisivas na eleição. Sim, foi só a primeira noite, a gente tem ainda uma semana para falar. Olha, se a gente pensar em toda a mídia dessa noite, o que foi fantástico para mim é que Trump foi aquele que levou o tiro e quem está nervoso é o Biden. Biden não parece estar bem. E Trump tomou um tiro na orelha e estava ali sorrindo, parecendo emocionado, parecendo em sua melhor convenção. E Biden é aquele que parece estar nervoso.
Pois é, tá aí esse primeiro dia da convenção do Partido Republicano que oficializou a candidatura do ex-presidente Donald Trump para esse ano, para ser o candidato oficial do partido. Também tivemos hoje um dia agitadíssimo nessa convenção, em que conhecemos também quem vai ser o vice de Donald Trump na chapa. É o senador J.D. Vance, que tem 39 anos, é um senador bem novo de Congresso. Ele foi eleito em 2022, já fez no passado discursos anti-Trump, mas foi apoiado por Trump na própria candidatura em uma disputa extremamente apertada e virou pró-Trump e agora tem a oportunidade de ser o candidato a vice. O ex-presidente americano apareceu pela primeira vez após ter sido baleado em um comício no sábado. Ele apareceu com um curativo. Nessa imagem, o curativo está na orelha direita, do outro lado, a gente não consegue ver, mas ele estava ali no chamado camarote da família, onde estava acompanhado, portanto, de seu candidato a vice. Atrás dele tinha o filho dele, Donald Trump Jr. Você acompanha todos os detalhes da convenção republicana aqui na CNN durante toda essa semana. Uma boa noite. Breaking news, CNN.